pessoal! No vídeo de hoje eu venho responder para vocês a tag Surtei, mas faço bem, que vi no canal da Paola do Livros e Fuxico. É uma tag que ela criou e é uma tag que resume muito bem como foi as leituras desse ano. Surto atrás de surto em algumas leituras. Então eu espero que vocês gostem e não esquece de, se você gostar desse tipo de vídeo, de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar com os amigos que também gostam. E a primeira pergunta é: O Surto Veio, um livro com final inesperado. E aqui eu coloquei o livro O Lado Feio do Amor. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro, então se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards para você conferir depois. Esse livro, ele me surpreendeu o final, ou melhor, foi um final inesperado assim para mim, porque eu não esperava que o casal protagonista ficasse juntos no final, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que foi descoberto no livro. Então, por isso que eu queria um final diferente. Na verdade, foi inesperado, mas no fundo eu já caminhava para que eles ficassem juntos. Mas para mim, eu não queria aquele final. Então, se você quer saber por quê, assista o vídeo. A segunda pergunta é: O Coração Bateu Mais Forte, um livro com um casal apaixonante. E, gente, sério, eu me apaixonei por esse livro, que é Ao Seu Lado. Gente, esse livro é perfeito, eu amei muito, muito ele. O casal aqui, eles são adolescentes, é o Dax, não sei como é que chama o nome dele, e a Autumn, né, e eu também não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu vou deixar escrito aqui o nome deles. Eles são adolescentes e eles ficam presos numa biblioteca durante um final de semana inteiro. Eles, apesar de estudarem na mesma escola, eles não são próximos, não se falam. O Dex é uma pessoa fechada, ele não tem muitos amigos, ele é considerado garoto problemático. E esses dias na biblioteca, preso, os dois vão se conhecerem melhor e vão se tornar assim amigos e com o passar da história eles vão se apaixonando um pelo outro. É muito fofo. O Dex e a Autumn são meus novos casais favoritos, porque ele é muito, muito fofo. Eu amei demais essa história. A terceira pergunta é: Dormir pra quê? Um livro que te fez virar a noite lendo. E foi esse livro, A Seleção. Tanto A Seleção quanto o Ao Seu Lado, eu mostrei para vocês quando eles chegaram aqui, né? Fiz um unboxing deles e mais outros livros. E os dois eu comprei sem ler sinopse, sem ler resenha, sem saber o que esperar, né, dessa leitura. E simplesmente eu me apaixonei também pela Seleção. Foi uma das melhores leituras que eu tive esse ano. E eu não conseguia parar de ler, fiquei até tarde lendo e eu li ele bem rápido mesmo. É um livro muito, muito bom, que agora eu recomendo, né? Porque antes eu não conhecia, não podia falar sobre ele, mas agora eu recomendo e quero ler todos os livros dessa série agora. A quarta pergunta é: Fazendo birra, um personagem chato? E choquem, porque quem me segue lá no Instagram viu que eu falei no comecinho da seleção que eu tinha amado o Aspen, né? Que é um triângulo amoroso que tem no livro, né? A gente vai conhecer a América, o Aspen e o Príncipe Maxon, né? E no começo a América, ela namora com o Aspen, né? Só que eles terminam e tal, e eu fiquei assim chocada por eles terem terminado. Eu não queria que eles tivessem terminado, tava chipando demais o casal. E já estava assim triste por eles terem terminado e por o que eu já tinha visto, né, do livro, o Príncipe Maxon era o protagonista, né, junto com a América e não o Aspen. Até aí tudo bem. Mas ao decorrer do livro ele some, né, ela vai para o castelo e ele fica lá na cidadezinha, mas ele reaparece no livro quase no final, quando as coisas já estão dando certo para a América e para o Maxon. Ele aparece para acabar com tudo, e aí foi onde eu detestei ele, porque, tipo, ela disse que não quer, e ele diz: eu vou lutar por você, sério. Dá vontade de entrar no livro e dizer: o tempo de você lutar por ela já passou, né? Mas aí me chateei muito com ele. Então foi um personagem, assim, que me irritou bastante depois, né, no final do livro, e provavelmente nos próximos livros eu vá detestar ele também. A quinta pergunta é: Na Base do Grito, um livro que deu vontade de gritar de raiva. E aqui vou chocar vocês mais uma vez, porque eu vou falar de um livro dos Bridgertons,
E eu já elogiei muito essa série, e eu amo a série, inclusive eu amo o livro também, apesar de que eu passei umas raivinhas, né, com ele. Mas tinha um momento assim que dava vontade de entrar no livro e gritar com o Gregório e Bridgerton. Então, o livro é esse, A Caminho do Altar. Gente, sério, o Gregório me incomodou bastante, porque ele tava correndo atrás da mocinha errada, né, da protagonista errada o tempo todo. E ficou aquela confusão. Quem Gregório está parando o casamento? Ele está parando o casamento da Lucy ou da melhor amiga dela, que eu esqueci o nome no momento. Não vou deixar o nome dela aqui para vocês. E isso é uma coisa assim que me incomodou muito, porque estava óbvio que ele gostava da Lucy, que a Lucy era a mocinha, que a Lucy era a protagonista, mas ele estava o tempo todo correndo atrás da melhor amiga da Lucy, sendo que ela não queria nada com ele, e ela deixava isso claro o tempo todo, porque ela já estava apaixonada por outro. E foi isso que me incomodou muito. Mas o livro é muito bom, o Gregório é muito fofo, muito romântico. Quando ele dá o clique, que ele percebe, eu não gosto dela, eu gosto da Lucy, aí as coisas começam a melhorar no livro. Mas no começo deu raiva e dava vontade de entrar no livro e gritar com ele. A sexta pergunta é: o segredo foi revelado e o personagem surtou e o leitor também. E aqui eu vou citar 2 livros que assim eu fiquei bem surtada com as revelações. Primeiro, O Lado Feio do Amor, né? Como eu já falei para vocês sobre ele. Tem um grande segredo, o Miles, que é o protagonista, ele guarda um grande segredo, né? Que, como eu já expliquei no vídeo, né? Vai lá assistir. Ele vai contando o passado dele enquanto a Tate vai narrando o presente. E aí a gente vai descobrindo o que aconteceu com ele para ele ter ficado tão traumatizado com o relacionamento. E quando o segredo é revelado, a gente fica chocado. E é assim, você começa assim a pelo menos ter empatia por o personagem, a torcer por ele, para ele superar aquilo. Então foi um segredo assim que me espantou, fiquei bem chocada. O outro livro é A Duquesa Feia, né, da série Contos de Fadas, da Eloisa James. E eu já falei sobre ele no Instagram, nunca falei sobre o livro aqui, mas eu quero fazer depois um vídeo sobre a série Contos de Fadas. E nesse livro de A Duquesa Feia, a gente vai conhecer a história, né, de um casal que é Theodora, e se eu não me engano o nome do mocinho é James, mas eu vou conferir depois e deixo para vocês também. Eles acabam tendo que se casar. O James já gostava dela, da Theodora, mas ele não pretendia casar com ela sobre essa circunstância, que era para proteger a fortuna dela e o restante da dele, que o pai dele tinha gastado tudo. E depois ela descobre e eles terminam o casamento, ela expulsa ele de casa e ele, decepcionado, ele acaba saindo e viajando o mundo aí em navios. E durante um tempo ele é dado como morto, ele desaparece. Mas mesmo assim, a gente que está lendo o leitor, né, consegue acompanhar a vida dele lá no mar. Só que, do nada, simplesmente, ele é dado como morto e a gente fica sem notícia, assim como os personagens do livro. E, tipo, eu fiquei, meu Deus, o mocinho morreu, é verdade, ele morreu. Eu já estava sem esperança de ele aparecer vivo. E aí ele aparece vivo. Então, tanto a protagonista, né, a Theodora, surta, né, fica em choque com ele aparecendo vivo, como a gente que está lendo o livro. Então, acho que se enquadra bem nessa pergunta. A sétima pergunta é: chorei, mas passo bem, um livro que te fez chorar. E eu também já falei desse livro, né, que é Vergonha. Foi um livro assim que eu li sem esperar grandes coisas, assim, eu pensei que ia ser mais um livro só de romance, que não ia ter assim grandes, fortes emoções, mas o livro é muito, muito emocionante. A história do protagonista é assim, perfeita, tanto da protagonista também, mas a cena que me fez mais chorar foi quando o cachorro morre, gente, sério. Chorei muito nessa cena, muito, muito, muito. A oitava e última pergunta é: o surto foi épico, o livro mais intenso do ano. E também já falei 1 milhão de vezes para vocês, inclusive, se você ainda... Eu fiz um vídeo para esse livro, se você ainda não assistiu, vá assistir, vou deixar linkado aqui também, que é Teto para Dois. Gente, esse livro foi eu tenho certeza que foi a minha melhor leitura do ano, apesar de que eu tive muitas leituras ótimas, mas esse livro me surpreendeu assim de uma forma, eu amei demais o primeiro livro que eu li dessa autora, e eu me apaixonei por os personagens, por a história, tudo, é perfeito o livro.
Então, esse foi, com certeza, o melhor livro do ano. E o segundo, que eu também vou citar aqui, que eu não poderia deixar de citar, é Ligeiramente Perigosos, né, que é da série Os Benjamins. Eu amei esse livro, é o melhor livro da série também. E o protagonista, o Wulfric, que a gente conhece ele desde o primeiro livro, né, até o último livro, né, que é dos irmãos dele. Cada vez que vai contando a história dos irmãos dele, ele tem um papel fundamental naquelas histórias. Até que no último livro a gente conhece mais do Wulfric. E um detalhe, eu não sabia que o livro tinha sido inspirado em Orgulho e Preconceito, que o Wulfric era inspirado no Senhor Darcy. E quando eu ia lendo, eu ia sempre comparando ele ao Senhor Darcy, o jeito dele, a forma dele calado, que parecia ser arrogante, e a forma que ele mudou para conquistar a mocinha, né, a protagonista. Eu só consegui associar ele ao Darcy, ao Senhor Darcy. E depois eu descobri que ele foi inspirado no Senhor Darcy. Então o livro é maravilhoso. Bom, então é isso. Tag respondida. E eu espero que vocês tenham gostado. E já sabe, se gostou, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com os amigos que gostam. Nos vemos nos próximos vídeos.